Rádio Rural de Natal, bom dia para você que está na companhia da gente, na companhia da nossa 91.9, a Rádio da Família. Eu sou Cacilda Medeiros e começa agora o programa Aprendendo com a Igreja, nesse dia 22 de dezembro, hoje com um convidado mais do que especial, porque é o nosso arcebispo, Dom João Santos Cardoso. E a gente conta com a sua companhia até às 11 horas, hoje conversando com o Dom João, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu durante esse ano de 2024, as ações, os fatos que marcaram a nossa Arquidiocese de Natal nesse ano 2024, que também podemos dizer que é o primeiro ano de Dom João à frente da nossa Arquidiocese. E também as perspectivas para 2025. Dom João, bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Uma alegria ter o senhor com a gente. Bom dia, Cacilda. Bom dia a você, querido ouvinte desse programa Aprendendo com a Igreja. Ouvinte da Rádio Rural FM de Natal, a Rádio da Família. Uma grande alegria que nós estamos aqui para então dialogar sobre o meu primeiro ano nesta igreja tão amada, bem como as nossas expectativas, as nossas esperanças em relação ao novo ano que se aproxima. Dom João, em julho do ano passado, dia 5 de julho de 2023, soubemos que o senhor havia sido nomeado, o Papa Francisco havia nomeado para a Arquidiocese de Natal. Aí eu queria que a gente também retomasse um pouco daquele tempo. Como é que foi a nomeação? Como é que o senhor recebeu a nomeação naquele período do ano passado? Para o senhor que estava lá na Diocese do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, recebeu a nomeação para vir para Natal. Recebi a nomeação de um lado cheio de expectativa e também estupor, maravilha, surpresa, porque de fato não estava previsto nos meus projetos, nem nos meus planos. Foi algo que Deus assim quis e Deus indicou. Jamais eu imaginaria que seria ser bispo de Natal, até mesmo porque era conhecida até então no Brasil inteiro a tradição que durava 70 anos de Natal tem um privilégio especial em relação às demais dioceses e às demais igrejas. Os bispos de Natal sempre foram escolhidos do próprio presbitério de Natal, do seu próprio clero, de modo que nem sequer me interessava no sentido de estar sabendo quem seria o bispo de Natal. Naturalmente esperávamos que fosse algum bispo do estado, ou algum bispo do Regional Nordeste 2, ou algum bispo do próprio clero de Natal. E se tivesse de inovar, no máximo seria do Regional Nordeste 2. Não imaginava, portanto, que a anunciatura, auxiliando o Santo Padre, assim contribuiu para que o Santo Padre fosse lá no Nordeste 3, lá em Bom Jesus da Lapa, a igreja de Pedra de Luz, e então retirasse o bispo de Bom Jesus da Lapa e nomeasse para arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Natal. Assim foi com a alegria que vim, mas também marcado pelo temor, no sentido temor bíblico. Temor bíblico não é medo, é aquele sentimento que toma conta de todo vocacionado, de toda pessoa que é chamada para uma missão, que a pessoa percebe que é uma missão muito acima das suas possibilidades humanas, e por isso vem o temor, mas ao mesmo tempo que vem o temor, vem uma profunda confiança. Assim como aconteceu com Nossa Senhora e tantos outros personagens bíblicos. Não temas, estarei contigo. Naquele que me fortalece, portanto, vim servir esta igreja de Natal. E o sentimento também de expectativa, de dar a contribuição para que, conhecendo a realidade local, e foi um dos primeiros procedimentos que fiz, como qualquer outro bispo também faria, conhecendo a realidade, poder sonhar juntamente com esta igreja e avançarmos como peregrino da esperança rumo ao reino definitivo. E aí, quando o senhor chegou aqui, ainda chegou num lugar praticamente desconhecido para o senhor. Eu lembro que o senhor comentou, quando chegou aqui, que tinha vindo a única vez a Natal, em 91, no Congresso Eucarístico. Então, passado esse primeiro ano, como é que o senhor vê a Arquidiocese de Natal? A Arquidiocese de Natal
tem uma história que é de se orgulhar. Uma igreja que eu sempre faço questão de frisar, fecundada pelo sangue dos mártires, logo nos seus inícios. O sangue dos mártires, daqueles que não renunciaram à sua fé, fecundaram a mensagem do Evangelho neste chão, neste território. Uma igreja que tem sacerdotes ilustres que abarcaram na sua história, como o padre João Maria Cavalcante de Brito, que está em processo de beatificação, que é um modelo para nós que vivemos no nosso ministério sacerdotal nos tempos atuais. Ele soube aliar perfeitamente o anúncio do Evangelho com a criatividade e audácia no tempo que lhe foi próprio, com a atenção ao pobre, com a atenção aos pobres, numa dimensão caritativa. Assim, o próprio Padre João Maria é considerado o anjo de Natal. Uma igreja que na história recente foi marcada pelo movimento de Natal. O movimento de Natal tem uma grande repercussão na Igreja do Brasil. O fruto mais conhecido do movimento de Natal é a campanha da fraternidade, que se tornou também aqui no Estado patrimônio imaterial, patrimônio cultural, não só da nossa igreja, mas desse próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado recepcionou um movimento que surgiu do interior do movimento de Natal. Temos essa herança do movimento de Natal, do encontro mensal do clero com agentes leigos, com os articuladores pastorais. Este encontro também foi uma marca do movimento de Natal, porque esse encontro tem uma grande novidade. Todas as dioceses reúnem-se mensalmente, o clero, os padres, o presbitério, mas aqui tem uma marca. É o clero que reúne com o diaconato permanente, que é numeroso na diocese, e com os fiéis leigos. Um encontro que tem, portanto, o encontro mensal do clero, que tem uma identidade pastoral. A cada encontro é possível discutir temas de interesse pastoral, de modo que assim vamos nos ajudando na nossa missão. Uma igreja numerosa do ponto de vista, seja da extensão, metade do território do Estado, do Rio Grande do Norte, nós estamos presentes. 88 municípios. Com 88 municípios. Também uma igreja numerosa do ponto de vista dos seus agentes ou sujeitos eclesiais. Uma igreja que tem mais de 200 padres, mais de 100 diáconos, sem contar uma legião de sujeitos eclesiais, leigos e leigas, que estão inseridos nas suas comunidades paroquiais, que estão também contribuindo com a pastoral arquidiocesana. Então, uma igreja que tem muitos valores e é preciso ver a si mesma com ter esse orgulho. Uma igreja que tem pessoas abnegadas, que se doam completamente nesse sonho do reino de Deus iniciado por nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor falando desses números, eu imagino que para quem vem de uma diocese, claro, né, uma diocese do interior do estado, já tinha passado por outra diocese também, né, na São Raimundo Nonato, no Piauí, e lógico, né, menores em termos de números de padres, de paróquias, e quando chega numa arquidiocese com esses números todos, é um desafio, né, Dom? Um desafio muito grande, seja do ponto de vista físico, requer uma disposição física muito grande para tentar atender às diversas demandas que nos chegam. Desde uma coisa mais simples, que parece tão simples, que é atender uma pessoa no próprio gabinete, cumprir uma agenda ali diária, como também atender os convites das paróquias, para visitar as paróquias em festa de padroeiro, celebração de crisma, e outras festividades, como jubileus paroquiais, de atender o convite das novas comunidades, que estão várias novas comunidades da Arquidiocese de Natal, também é uma característica da Arquidiocese, e as demandas dos movimentos pastorais, das associações de fiéis, dos grupos e serviços. Então já tem aí, do ponto de vista numérico, uma demanda muito grande. Agora nós não somos meramente tarefeiros, requer pensar a evangelização. Para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar,
Quem somos nós? Quais os desafios dos nossos tempos? E isso requer muito cuidado, muita atenção. Requer que o bispo, juntamente com o seu presbitério, com os fiéis leigos comprometidos diretamente na evangelização, esteja constantemente pensando, porque senão viramos meramente tarefeiros e não avançamos no anúncio do reino de Deus. Então é extremamente desafiador. Uma igreja menor, como eu estava, um clero do tamanho menor, muitas vezes, de um dos vicariados episcopais, facilitava tudo, a proximidade era maior, o contato com os padres, com os fiéis leigos não era, diremos assim, não era burocrático, não exigia as formalidades que é preciso exigir para organizar fila, que já que tem muita gente na fila e é preciso dar vez a todos. Numa diocese menor, também até do ponto de vista humano, a vida do bispo é mais humana, diremos assim. Em que sentido é mais humana? A gente não fica na correria. Todo dia eu chego em casa mais de meia-noite e ainda tenho que preparar as tarefas para o dia seguinte. Quando vou dormir já é iniciando a madrugada e acordar cedo de novo para iniciar o dia. Então, quer dizer, uma diocese que ela é extensa, é uma diocese que tem várias demandas, sem contar também os desafios que vêm da própria realidade. Imaginemos uma família numerosa. Quanto maior a família, mais os problemas para aquela família também são maiores. Quanto menor a família, os problemas ocorrem no ajuste do seu tamanho, das suas demandas. E assim, nesse sentido, é uma diocese que exige muito, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico. E me dou conta que numa missão que eu não desenvolvo sozinho, preciso dos colaboradores, seja padres, os ministros ordenados, diáconos, mas também dos fiéis leigos. Porque a missão é confiada a todos nós e o bispo é como se fosse o grande maestro dessa missão. Quando o senhor chegou aqui, assim, pouco tempo depois, o senhor publicou a sua primeira carta pastoral como arcebispo de Natal, né? A carta pastoral Naquele que me fortalece, que foi publicada em fevereiro deste ano. Eu queria que o senhor lembrasse, assim, para a gente, no geral, qual o conteúdo dessa carta. Essa carta, Naquele que me fortalece, ela surgiu do resultado da escuta. A escuta feita com os padres, também com os diáconos, seja em reuniões, seja as escutas pessoais. E a escuta aos fiéis leigos. Cada vez que eu vou numa paróquia, um fiel leigo me aborda, e às vezes coloca um bilhete no meu bolso, aquilo é uma escuta. Eu chegar em casa, eu vou ler, ali tem uma demanda, ali às vezes tem uma sugestão. Isso é um processo de escuta. E inicialmente, realmente me dediquei a escutar. E nesse processo de escuta foi valioso para mim, que eu pude compreender quais são as demandas, os sonhos, as expectativas desta igreja, como também foi possível compreender a potencialidade dessa igreja. E então fiz uma carta pastoral com base no método da ação católica, o ver, o julgar e agir. O ver, nós situamos onde nós estamos. É como se falasse quem é a igreja de Natal. Qual é a nossa identidade? Quem somos nós? Quais os nossos desafios e as nossas potencialidades? O julgar, nós temos os referenciais teológicos, é o Concílio Vaticano II. A implementação do Concílio Vaticano II no Brasil, com as grandes conferências, Medellín, Puebla. É a eclesiologia do Concílio Vaticano II, a Igreja Povo de Deus, a Igreja Sinodal, que envolve os seus fiéis na comunhão, participação e missão. O referencial da própria diocesanidade, um conceito que o Regional Nordeste II estava, sobretudo, e ainda continua trabalhando, assim como também a sinodalidade, inspirado no próprio símbolo da sinodalidade, que tem trazido grandes contribuições para a nossa igreja. E de acordo com esse referencial teológico, o que nós chamamos de o julgar, então, algumas pistas de ação, o agir. E estamos tentando implementar essas pistas de ação desde esse primeiro ano, segundo ano que já estamos iniciando, e com a execução das atividades que virão, nós poderemos pouco a pouco estar implementando as ações que idealizamos ou que projetamos na parte do chamado agir. A gente vai para um primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja e volta já conversando mais com Dom João Cardoso, nosso arcebispo,
sobre esse primeiro ano dele à frente da nossa Arquidiocese de Natal. Rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste 22 de dezembro. Hoje nosso convidado é o nosso arcebispo, Dom João Santos Cardoso. Estamos conversando sobre o ano de 2024 para a Arquidiocese de Natal, que também é o primeiro ano de Dom João, podemos dizer assim, já que ele assumiu a Arquidiocese em 7 de outubro do ano passado. Dom João, ainda pensando nas ações que marcaram esse primeiro ano do senhor aqui na Arquidiocese, em relação aos sacerdotes, o senhor aprovou o plano de manutenção dos presbíteros. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse plano, em que consiste, como é que está a execução dele. Em relação aos presbíteros, havia um conjunto de demandas. A reabrir a casa sacerdotal. Lá em Emaús. Lá em Emaús, que atualmente tem o nome Casa Sacerdotal Dom Nivaldo Monte. E a casa foi reaberta dentro também de uma proposta de ação a oferecer ao presbítero. Na elaboração desse programa, contamos com uma equipe que pensou a proposta, coordenada pelo padre Matias e irmã Elisete. Então aí é uma proposta de revitalização do ministério presbiteral, de modo que Emaús, a casa de Emaús, serve para a hospedagem, para acolher o padre que está passando por Natal, bem também como um padre que requer uma atenção especial, seja na sua saúde, nas dimensões integrais da saúde humana, que é a dimensão física, psíquica, espiritual, todas as dimensões que constituem a emocional, a nossa saúde. Bem como a casa é o espaço da convivência, do lazer, do encontro. Padre Valtaí conseguiu implementar o projeto e agora nomeamos o seu diretor, que é o padre João Batista Nunes, que tomou posse nessa segunda-feira. Rezamos e aí desejamos sucesso nessa missão. A outra ação foi a elaboração e aprovação do plano de sustentação dos presbíteros. Esse plano é de grande importância porque permite equidade no que diz respeito à manutenção do presbítero e permite também que cada comunidade eclesial, por mais carente que ela seja, ela não fique privada da evangelização porque não tem condição de sustentar ou manter o seu presbítero. Eu sei que para manter um presbítero na comunidade não basta ter a casa paroquial e ter comida. O presbítero é uma pessoa que tem também seus sonhos, sua expectativa. É necessário também a côngora também para atender às suas necessidades pessoais, que todo ser humano tem suas expectativas, tem os seus desejos, tem os seus sonhos. E o plano de sustentação do presbítero permite isso, então, essa equidade, porque tanto quem está numa paróquia economicamente em melhor condição pode receber a sua côngora, como também aquele que está em uma paróquia que não tem aquelas mesmas condições. A côngora tem sempre um piso básico para o padre que é pároco, para o padre que é vigário paroquial, para o pároco, para o padre que está emérito, para o padre que está sem o uso de dose devida à questão de saúde. E é preciso que nesse período de recuperação também ele tenha certeza que não vai passar por provação. De modo que o plano de sustentação dos presbíteros foi um grande avanço. Como é que o plano é feito? Todos os padres dão seu dízimo. Da sua côngora sai descontada 10%, que é o dízimo, integralmente. E esse dízimo vai fazer parte do fundo de sustentação dos presbíteros.
A diocese, a Arquidiocese de Natal, também, da sua receita mensal, destina 10% para esse fundo de sustentação dos presbíteros. E as paróquias dão a contribuição de 2%. E esse fundo que permite tanto a côngora dos presbíteros, seja ele que esteja nativo ou não, que seja aposentado ou não, que seja emérito ou esteja em plena atividade. Então, permite a sua sustentação, como também dá assistência em outros níveis, como na doença. E assim isso nos dá grande tranquilidade, porque a Diocese de Natal tem muitos padres, mais de 200 padres, e ao ocorrer isso a gente assumiu uma responsabilidade e é preciso pensar como assistir essa família que cresceu tanto. Foi um grande avanço o plano de sustentação dos presbíteros. E nesse sentido, a Deus, a nossa gratidão, a Nossa Senhora que está nos acompanhando, para que esse plano se consolide ainda mais agora no ano de 2025. E nós somos uma arquidiocese que tem um número de sacerdotes jovens, né? Um bom número de sacerdotes jovens, que futuramente também será uma arquidiocese, se Deus quiser, né? Com um grande número de sacerdotes idosos que precisam de mais cuidados, de mais, inclusive, de recursos para cuidar bem da saúde, enfim, né? Que a gente sabe muito bem como é que é a vida da pessoa na terceira idade. E falando nisso também, graças a Deus, a nossa arquidiocese tem um bom número de vocações sacerdotais, né, Dom? A gente vem do seminário, cerca de 40 seminaristas. Você tocou no outro assunto, que é a vocação sacerdotal. No ínter de clero, então, o ínter formação. Na formação, a necessidade de retirar o propedêutico do seminário maior. Que são o que é o ano inicial, quando chega no seminário. E vai voltar a ser Emaús, a casa do propedêutico já foi reformada, e o padre Tiago, que vai ser o formador do propedêutico, está coordenando uma campanha para mobiliar a casa. Então foi um outro aspecto. Realmente a diocese tem um grande número de sacerdotes, também no seminário nós somos 34 seminaristas, porque também é uma característica do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte é um Estado rico em vocações. A diocese de Mossoró tem 32 seminaristas, e a Diocese de Mossoró não chega nem a 1 milhão de habitantes. Nós, proporcionalmente, ainda estaríamos bem aquém de Mossoró. Mas é um estado que tem muitas vocações. E nós não podemos, diremos assim, limitar o número de entrada de vocações no seminário por falta de recursos financeiros. Vocação é um mistério, a vocação é um chamado de Deus, não tem dúvida. Quando a gente começa a escutar a história das vocações, e tem uns que falam da sua vocação desde 8 anos de idade, e assim nós percebemos que é algo sobrenatural a vocação. E nós devemos apoiar para que as vocações elas possam realmente se consolidar, se desenvolver e servir à nossa igreja. Ainda falando sobre padres, um assunto que repercutiu bastante, inclusive na mídia, foi a transferência e nomeações, né, para novas funções de mais de 30 sacerdotes que o senhor fez, a nomeação que o senhor fez no dia 21 de novembro, por ocasião da missa solene da festa da padroeira. E aí eu queria que o senhor falasse, explicasse até para os nossos ouvintes por que a necessidade dessas transferências dos padres, de um padre não permanecer muito tempo em uma mesma paróquia. Faz parte hoje da compreensão do exercício do ministério presbiteral, a missionariedade. O padre, quando ele é ordenado para a igreja, para a arquidiocese, para a necessidade da igreja e da arquidiocese, não é ordenado para uma paróquia. Eu sei que tempos atrás era dessa forma, porque o contexto era outro, tudo ocorria lentamente, nem sequer estradas havia. O que deixava um bispo muito sossegado, nomear um padre para lá, imaginemos, São Rafael, um padre lá para Santana, estou falando Santana do Mato, porque está no extremo da nossa diocese, lá para Angicos, e rezar que aquele padre desse certo. Deu certo, deixava ele a vida toda lá. Era outros tempos. E aí nós temos a história aqui dos monsenhores, que é outro capítulo belíssimo da história da Igreja de Natal. Esses monsenhores fizeram coisas extraordinárias. Trouxeram desenvolvimento. Quando eu vou na cidade, todos eles trouxeram desenvolvimento para aquela cidade. O Estado era ausente, levaram escola, levaram hospitais, além da assistência religiosa. Então, quer dizer, o tempo era outro, a sociedade era lenta.
Até para um padre vir para um retiro em Natal, era uma novidade. Conta-se que Dom Marculino pedia que quando viesse com a mala, porque ele poderia já ali fazer a nomeação e a pessoa não tem mais, nem fazia como vai para Roma quando tem conclave. Foi escolhido Papa, nem mais volta para seu lugar, dali já mesmo fica e segue adiante. Mas hoje nós vivemos um novo contexto, um contexto de uma sociedade que é muito dinâmica, que é muito exigente, que requer mobilidade. As empresas mudam constantemente para oxigenar, né, para poder renovar. E assim também a igreja tem o conceito da missionariedade. A missionariedade é o que é? Nós não fomos ordenados para ficar para aquela paróquia. Mesmo que deu certo na paróquia, é tão bom quando dá certo, todo mundo ganha, o bispo ganha, a comunidade ganha e o padre ganha. Mas não fomos ordenados para aquela paróquia. Tem um conceito da missionariedade, que é o que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 3 anos ele percorreu da Galileia à Judeia. E mesmo no lugar que ele fazia sucesso, que o povo aplaudia, ele ali não ficava. Ele sempre dizia, não é necessário ir para aquela aldeia anunciar o evangelho. Mas tinha lugar também que nosso Senhor não era bem acolhido, não. Que o povo rejeitava. Certa vez rejeitaram nosso Senhor na cidade, que os discípulos, Tiago e os outros, falaram, quer que a gente vá lá e põe fogo naquele povoado? E nosso Senhor, não, de jeito algum, não permitia isso. Também tinha rejeição também. Então, quer dizer, eu mesmo comparo com o padre nomeado para uma paróquia, quando dá certo, é bom para todo mundo. Mas o conceito da missionaridade foi incorporado no nosso ministério, uma provisão, quando é dada no Brasil, o pároco ele tem estabilidade de uma paróquia, é dada por 6 anos, que pode ser renovada ou estendida. O que nós, na carta pastoral, nós abordamos essa realidade. De não mais renovar por mais de 2 provisões. Ou seja, mais de 12 anos. Se eu tiver necessidade de renovar, é só mais uma. Às vezes pode nem cumprir uma provisão se houver uma grande necessidade. E às vezes a gente pode estender a provisão. Estende por mais 2 anos, até, portanto, que coincide para que numa nova mudança tenha mais possibilidades, inclusive, de oferecer às pessoas propostas de ação. Isso é muito importante o senhor explicar, até porque muitas pessoas perguntaram, e a gente via nas redes sociais também, dizer, por que teve essa mudança agora e padres que estão há muitos anos em outra paróquia, em paróquia X, não foram transferidos agora, mas exatamente por isso, né? Para cumprir a provisão. A provisão, né? Tem padres que a provisão venceram neste ano, mês de setembro, até mês de agosto. Quem venceu do 2º semestre, nós estendemos até o final do ano, para fazer a mudança de uma vez só, para facilitar, para não ficar todo mês fazendo transferências. É bem melhor assim, que dá uma possibilidade, um leque de possibilidades, inclusive de saber aonde nós podemos contar com aquela pessoa. Então, o combinado foi justamente, essa foi a sugestão apresentada pelos vigários episcopais, que esperasse a conclusão de cada provisão dessa. E quando ela concluir, então, nós solicitaremos a paróquia. E já vemos trabalhando nesse processo há algum tempo. Os padres que as provisões a vencer tinham recebido uma carta explicando que a sua provisão não ia ser mais renovada, pedindo que ele preparasse a comunidade e a si mesmo também seu espírito para aceitar uma nova missão. Então, quem ainda não foi transferido, porque a provisão não venceu. Tem padres que estão há muito tempo em paróquia, a provisão vai vencer em 27, em 29. Então, aí quando ela vencer, também o padre já está ciente de que haverá essa transferência. Graças a Deus, da parte dos padres, não houve nenhuma resistência de tumulto, de dizer eu não vou, eu não quero. Aliás, se isso acontecesse, seria muito negativo. Porque, eu repito, não fomos ordenados para uma paróquia. Fomos ordenados para a arquidiocese, para a necessidade da arquidiocese. E eu sempre digo, a arquidiocese de Natal tem a capital e região metropolitana e tem o interior. Na capital tem paróquias de diremos, prestígio social e econômico, mas tem paróquias mais em regiões periféricas, desafiadoras, que todas elas tem direito de ser o seu padre e ter um bom padre.
padre inteligente, padre dedicado, doutores, profetas e sacerdotes, todos têm direito de ter seus bons padres. Assim como o interior também, o interior, todas têm direito, não é quem está no interior seja padre de segunda categoria, que está na capital, seja padre, não tem isso. Todas as paróquias têm direito de ter um padre bem formado, animado, entusiasmado. Então, graças a Deus, também contamos com a colaboração dos padres. Isso é importante, a cooperação, porque realmente nós temos ciência disso. É o exemplo, né? Quando pega um bispo lá da Bahia e traz para cá. Pois é, o senhor estava muito bem no seu próprio estado, quer dizer, na sua região. Para servir a igreja. Então, assim acontece. Nós fomos ordenados para servir a igreja. No caso, o padre diocesano ele é ordenado para servir a arquidiocese, aonde a arquidiocese necessitar. E é tão bom o padre que fez muito bem numa paróquia saber, graças a Deus, agora ele vai fazer bem também naquela outra paróquia. Porque é um heroísmo o padre ficar por mais de uma provisão na paróquia. E tem padres que chegaram a ficar 25 anos, 18, 30 anos. Isso mostra que o padre realmente tem uma grande capacidade. Imagina você perdurar tanto tempo assim na paróquia, é uma grande capacidade de você estar sempre renovando. E não é fácil. Porque a tendência de quando a gente fica muito tempo em um lugar é a gente se acomodar. Chega uma certa altura que a gente liga o piloto automático, a gente começa somente a repetir. Então já é uma grande, diremos assim, uma grande criatividade. A pessoa ficar muito tempo na paróquia, como uma habilidade muito grande, né, de conduzir, de permanecer por tanto tempo numa comunidade paroquial. E assim, quem conseguiu permanecer tanto tempo numa comunidade paroquial, vai poder contribuir em outra comunidade. E rezamos para que as paróquias também tenham essa capacidade de discernimento, os paroquianos também de acolhimento, de dar apoio a quem está chegando. Tenha também o mesmo desapego que teve o padre, de desapegar do seu padre, deixar que ele cumpra a sua missão e continuar rezando por nós, para que Nosso Senhor nos dê saúde, nos dê sempre a inquietação missionária, para que estejamos sempre nesse estado permanente de missão e, como peregrino da esperança, continuarmos aí rumo ao reino definitivo, até irmos para a festa no céu que nunca se acaba. Pois bem, então, com essa explicação de Dom João sobre as transferências, que realmente é um assunto que interessa a muita gente, aos fiéis, né? A gente vai para mais um bloco, mais um intervalo, né? Agora já o último intervalo do programa e volta já, conversando mais com o Dom João sobre a nossa Arquidiocese de Natal. Rapidinho a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste 22 de dezembro, hoje fazendo assim uma retrospectiva do ano de 2024 para a Arquidiocese de Natal com o nosso arcebispo Dom João Cardoso. Dom João, eu acho que no primeiro semestre desse ano, ou foi ainda no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado, que no campo da proteção e segurança o senhor instituiu as normas de conduta para o trato com menores e adultos vulneráveis, criando inclusive uma ouvidoria para a Arquidiocese de Natal. Queria que você falasse assim, de maneira geral, quais são essas normas, como é que está esse projeto, vamos dizer assim. As normas de conduta foram aprovadas e assim dão segurança a todos nós. As normas dão segurança aos sujeitos eclesiais, seja ele ministro ordenado ou leigo, como também dá segurança ao menor, aquele que tem menos de 18 anos de idade. Esse é o conceito. O conceito de menor na igreja é um conceito cronológico mesmo. Então dá segurança a todos. As nossas igrejas são espaços seguros. E nós queremos, como a sociedade fica muito exigente, garantir que esse espaço continue seguro. E que tem normas que regulam a conduta de todos nós. E de acordo com essas normas que pautamos as nossas ações
E se alguma transgressão também houver, é com base com essas normas que são aplicados, diremos assim, são aplicados os devidos remédios para que possamos sanar essa situação. Graças a Deus, nós caminhamos muito bem. Nossas igrejas são sadias, são espaços seguros. O melhor espaço onde o jovem e a criança deve estar. Tem uma comissão, quando há qualquer problema nesse nível, comissão que ali é coordenada pelo Dr. Anísio, Anísio Marinho, isso. Dr. Anísio Marinho, juiz de direito, uma pessoa extremamente competente, tem larga experiência nessa área, inclusive ele esteve numa reunião do clero, numa formação, né, mostrando os cuidados que nós devemos ter, todos na sociedade devemos ter, porque os tempos mudaram muito. Diremos, há 30 anos ou há 50 anos, certas brincadeiras, certos contatos que se tinha com as crianças, hoje não admite mais se fazer. Quer dizer, mudou muito. E é preciso, e foi muito positivo essa formação que teve com ele, porque nos permite estar compreendendo o avanço que houve na lei, as novas exigências que se tem, e isso tudo nos serve para evitar que a gente entre numa situação de problema, de estar, às vezes, inocente, mas por não conhecer determinadas limites legais, ser mal interpretado ou até mesmo incorrer em um processo jurídico. Então, as normas de conduta é para dar segurança a todos nós, não apenas tanto ao menor de idade, mas também aos sujeitos eclesiais. Outro assunto que tem repercutido bastante, tem gerado até expectativas do povo, é a possível criação de 2 novas dioceses aqui no nosso estado. Desde que o senhor chegou aqui, que o senhor percebeu logo a necessidade de serem criadas mais dioceses para o nosso estado, tendo em vista o tamanho do território da Arquidiocese de Natal, que o senhor já até comentou aqui. E aí, em junho desse ano, o senhor instalou uma comissão de estudos para a criação dessas possíveis dioceses. O que é que foi feito até agora? A comissão instalada trabalhou com uma grande eficiência. E logo quando foi instalada a comissão, tempos depois, creio uns 60 dias depois, tivemos a parceria de Dom Francisco de Sales, o bispo de Mossoró. Entrou com Açu como sede de uma diocese e cedendo 6 municípios do seu território, da diocese de Mossoró. E os demais municípios, que é do Vale do Açu, da região salineira, em torno de 21 municípios, são cedidos pela Arquidiocese de Natal. O projeto avança. Durante esta semana, foi terça-feira, teve uma reunião aqui no Seminário de São Pedro, com essa comissão. Tanto o bispo de Mossoró também estava presente, e os padres de Mossoró, padres daqui da Arquidiocese de Natal, os fiéis leigos e leigas, professores de diversas competências da área da história, da sociologia, da antropologia, da economia. As subcomissões, as subcomissões da comunicação. E a gente viu que o projeto está avançado. Foi apresentado o projeto, está em fase de conclusão. O prazo agora da gente caminhar para as instâncias da igreja, dia 15 de janeiro, quando recebermos o projeto. De modo que eu estou assim bem esperançoso, as melhores expectativas possíveis. Esse projeto de criação de nova diocese em Natal é antigo, não começou comigo, já havia desde o tempo de Dom Nivaldo. A primeira proposta era criar uma diocese em Macau, que naquele tempo Macau era a cidade que se despontava, investimentos previstos para aquela região. E havia uma expectativa também de Santa Cruz como sede. Então já havia esse projeto. E a comissão aproveitou esse projeto. E também no meio do povo de Deus havia grande expectativa. Em Açu, por exemplo, é um grupo de leigos que até um livro publicou. Então percebe que o sonho também de nova diocese no interior do estado é um sonho que está presente também no coração dos fiéis leigos e leigas. Realmente ter uma diocese vai ajudar muito. Porque o povo de Deus tem necessidade que o seu bispo seja mais próximo. E quando vou a cada paróquia do interior, especialmente a mais distante, vejo como o bispo mais próximo ajudaria a criar uma identidade eclesial. Cada região tem sua identidade.
e essa identidade é diluída nesse grande território que é a Arquidiocese de Natal. E Natal, por ser uma grande cidade, por ser a metrópole, acaba, diremos assim, tendo aquele efeito, né, que puxa tudo para cá. E ao fazer isso, também vai desconfigurando as culturas regionais. Então, cada diocese vai ter a sua cultura, a sua identidade, vai ter o seu clero, e isso realmente vai trazer benefícios extraordinários, como é a diocese de Caicó, diocese pequena, em torno de 300 mil habitantes. Isso. Tem um clero orgulhoso da sua identidade, um povo orgulhoso da sua identidade siridoense. E como isso faz diferença? Igualmente, o povo de Deus tem esse direito, né? Uma igreja que realmente esteja afinada com a sua identidade regional, com a sua identidade ali cultural, um clero que está ali afinado com a sua igreja e ame a sua igreja, se dedique para que o evangelho possa cada vez mais o evangelho possa chegar ao coração de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade. O senhor tem uma expectativa de, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que esse projeto possa se tornar realidade? Eu creio que chegando dia 15, nós encaminhando, aí ficamos aguardando perguntas que vão ser feitas, explicações que vão ser feitas. Vai perguntar, e a casa do bispo? E o seminário? Está faltando, aí tem esse processo. Eu creio nas boas expectativas, vamos enviar o projeto em janeiro, e que em 2026 nós tenhamos novidade nessa direção. Vamos torcer, né? Vamos torcer e rezar que isso dê certo. Vai depender do povo também abraçar o projeto. Porque vai precisar que o povo abrace o projeto, né? Porque vai precisar que Santa Cruz diga: a casa do bispo está pronta, a cura está pronta, que o povo abrace o projeto, e igualmente assim a sua. Eu digo o povo de Deus, as lideranças empresariais, políticas, intelectuais, que abraçamos o projeto para criar as condições materiais de instalação da diocese e as condições também estruturais. Já que já estamos próximo do fim do programa e também já entrando aí no futuro, né, nas perspectivas aí para o que vem, projetos para 2025. A igreja no mundo todo vai vivenciar o ano jubilar, né, do Jubileu da Esperança, e que vai ser aberto na diocese, inclusive aqui na nossa, no próximo dia 29, né, de hoje a 8 dias, dia 29. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse Jubileu da Esperança, como é que os fiéis vão poder vivenciar esse jubileu. O jubileu é um grande momento de renovação espiritual. O jubileu é uma experiência que ocorre a cada 25 anos na igreja, portanto, esse é um jubileu ordinário. A cada 25 anos a igreja faz um jubileu. E nós estamos celebrando, no caso, 2025 anos da encarnação do Senhor. O jubileu tem como tema Peregrinos da Esperança, e a proposta é a peregrinação, por isso não vai ter Porta Santa na diocese. A Porta Santa será aberta apenas em Roma, na Basílica de São Pedro e nas basílicas papais. A ideia do jubileu é a peregrinação, por isso vamos ter na diocese a peregrinação de diversos setores do povo de Deus. Para a catedral, que é o espaço, né, de peregrinação natural, que é a nossa igreja-mãe, para os santuários da nossa arquidiocese. Há uma programação prevista para o jubileu, de modo que nós vamos ter um ano intenso. E vamos aliar ao lado do jubileu algumas programações que nós temos. A campanha da fraternidade, que não pode perder de vista, que é algo já do nosso calendário da Igreja no Brasil, durante a Quaresma. E a campanha da fraternidade, ela se casa com o Jubileu da Esperança. A esperança, a campanha da fraternidade é sobre a ecologia integral. Isso. A esperança de que a gente faça uma verdadeira conversão ecológica e perceba os grandes dramas que nós estamos vendo. Estamos vendo uma crise climática que está colocando em risco a vida nossa nesse planeta. Então, do jubileu nós temos, ao mesmo tempo, o sínodo arquidiocesano que vai ser aberto. Esse sínodo é importantíssimo. E o que é o sínodo arquidiocesano? O sínodo arquidiocesano vai ser um momento em que o povo de Deus vai
se colocar nessa atitude de escuta em assembleia, a fim de atualizar, revisar e atualizar o nosso diretório litúrgico, pastoral, sacramental e administrativo. E também pensar a nossa igreja, quem nós somos. Precisa a gente ter consciência da identidade eclesial da Arquidiocese de Natal. Quem é a Arquidiocese de Natal? E para onde nós queremos ir. Para onde nós queremos ir, a gente tem que nos escutar mutuamente e nos colocar todos à escuta do Espírito Santo, para discernir os sinais dos tempos, a fim de que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em assembleia, enquanto povo sinodal, os caminhos que nós devemos percorrer para o futuro aqui da evangelização na nossa arquidiocese. Outra ação que vai marcar muito a Arquidiocese de Natal em 2025 vão ser as visitas pastorais do Senhor a, se eu não me engano, 15 paróquias, né? Queria também que o senhor falasse rapidamente sobre as visitas pastorais, o que são, como é que vai ser. A visita pastoral é algo que é um dos instrumentos que o bispo utiliza para conduzir a sua arquidiocese, a sua diocese. Já é algo que é previsto no ministério do bispo. E a visita pastoral é um grande momento de dinamizar a ação evangelizadora na paróquia, ou nas paróquias visitadas, de aliar os projetos que nós temos, sínodo e jubileu, e potencializar esses projetos. A visita pastoral não é algo administrativo, não. É uma novidade. O bispo, quando chega na comunidade, revitaliza a comunidade. Não é uma mera conservação. E a visita pastoral que está sendo preparada pelo Monsenhor Aerto, tem uma programação, está excelente. Envolve os colaboradores do bispo, as pastorais, coordenação de pastoral, os vigários episcopais, a cúria diocesana, e envolve na conclusão da visita pastoral a passagem do bispo naquela paróquia. A paróquia que recebe uma visita pastoral, ou seja, ela vai ser revitalizada na sua ação missionária e evangelizadora. De modo, sim, que a nossa diocese tem programa, tem plano. Quando eu cheguei, nós fizemos um plano para 2 anos. Trabalhar o quê? Diocesanidade, sinodalidade e o jubileu. E nós estamos executando. E no próximo ano, nós estamos com 3 atividades que vai demandar muito esforço da nossa parte e articular essas 3 atividades, que é jubileu, com as peregrinações, sínodo, que começa o processo de escuta, e depois a elaboração do instrumento de trabalho, e depois as assembleias sinodais, ainda tudo no próximo ano. E nós temos as visitas pastorais. E tudo isso deve ser pensado de forma integrada. Que o objetivo de todas essas movimentações não é outra, é dar dinamismo, dar vigor à ação evangelizadora em nossa diocese, a nossa missão. Bom, Dom João, a gente já chegou ao final do programa. Foi muito bom, acho que foi pouco tempo para a gente conversar tantas coisas boas que acontecem na nossa igreja arquidiocesana. Mas aí eu queria só que o senhor deixasse uma mensagem por ocasião dos 115 anos de instalação da Diocese de Natal. Isso, 115 anos no próximo dia 29 de dezembro. Então, para finalizar, queria que o senhor deixasse essa mensagem para o povo de Deus que está no território da nossa arquidiocese por ocasião desses 115 anos de Diocese de Natal. 115 anos de história. Ouvi a entrevista com o Padre Campos, ele fez uma memória desses 15 anos de história com grande precisão. E ele disse que ainda tem muita coisa para contar. Vale a pena chamar o Padre Campos na segunda entrevista. Sobretudo, espero que nós mergulhamos na história da nossa arquidiocese. Conhecer a história é termos ciência do que nós somos, da nossa identidade, e isso permite avançarmos para o futuro, de sonharmos, e assim continuarmos esse processo de evangelização que começou há 115 anos. A história da Arquidiocese de Natal é uma história rica, então percebemos que uma igreja já está com mais de 100 anos, uma igreja, portanto, que tem suas bases de evangelização plantadas. E nós devemos aproveitar essas bases da evangelização para evangelizar nos tempos que nós estamos vivendo. Os tempos hoje são outros. Ano 2000, cultura digital, com todos os desafios que nós temos, mudanças profundas nos costumes. E é preciso, portanto, que possamos dar respostas a essas situações novas que nós estamos vivenciando. E nós temos condições de dar essas respostas.
porque nós temos pessoas de valores. E o Espírito Santo é que conduz a igreja. E o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, até com instrumentos que ninguém possa talvez esperar nada daquele instrumento. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Então nós temos condições, portanto, basta que nos abramos à ação do Espírito Santo, porque é Ele quem conduz a igreja e que faz a igreja. E assim também aproveito para desejar um Feliz Natal. Essa festa tão importante que nós fazemos memória da encarnação do Verbo de Deus. E percebemos como Deus nos ama. Se encarnou, se rebaixa e eleva a nossa condição humana até Ele e nos diviniza. Então, um Feliz Natal a cada um de vocês que reza por mim, que está empenhado na missão evangelizadora nesta arquidiocese, nos diversas paróquias, nos diversos lugares, nos diversos ambientes da evangelização. Muita gratidão. Conte sempre também com a oração do bispo, para que todos nós tenhamos sempre a assistência do Espírito Santo e com grande alegria e esperança possamos dar continuidade à evangelização iniciada pelos nossos antepassados. E um ano novo, cheio de realização. E esse ano novo, 25, nós temos muito o que fazer. É o ano da esperança, peregrino da esperança. E assim, peregrinando rumo aos céus, possamos espalhar esperança por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, onde fizermos a nossa peregrinação. Dom João, muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Como foi bom ter o senhor nessa hora com a gente, conversando. Muito bom mesmo, muito obrigada. Muito obrigado, Cacílida, que o Senhor continue te abençoando, para que através da PASCOM preste esse trabalho extraordinário, importante, na difusão do Evangelho, e Deus abençoe a você também. Amém, Dom João, amém. Muito obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas, aprendendo mais com o nosso arcebispo Dom João Cardoso. Continue na Rádio Rural, na Sintonia do Bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Feliz semana, Feliz Natal e até o próximo domingo.